3 de maio de 2014. Está no ar a hora e a vez da pequena empresa. E no programa de hoje você vai ver. Visitamos uma indústria que vai lucrar com a Copa do Mundo no Brasil, uma pequena empresa 100% nacional. Quer alavancar as vendas de um produto? Assista ao nosso programa e saiba como. Você sabe o que são negócios sazonais? Em nossa reportagem especial, vamos saber mais sobre o tema. E em nossa sala de visitas, o presidente do Simp, Joseph Cury, entrevista Jarbas Macchioni, presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB São Paulo. Não perca! No último dia 30 de abril, o CADES, Conselho do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do município de São Paulo, realizou a 70ª-57ª reunião plenária ordinária na UmaPaz, Universidade Aberta do Meio Ambiente e da Cultura de Paz, localizada no Parque do Ibirapuera. O CADES é um órgão consultivo e deliberativo em questões referentes à preservação, conservação, defesa, recuperação e melhoria do meio ambiente em todo o município de São Paulo. O CADES é um importante instrumento, eu diria que não só para a cidade de São Paulo, mas instrumento de exercício pleno da democracia, né? É um conselho paritário que tem as discussões de fundamental importância do ponto de vista político, para as questões ambientais, para a cidade de São Paulo, que não poderia ser de outra forma, né? Eu acho que não dá mais para você tomar decisões relevantes quanto a essas que aqui sempre fazem essas discussões, somente no âmbito da administração pública, né? Eu acho que a sociedade cada vez mais deva participar, e cada vez mais ativa e cada vez mais representativa. O trabalho dos conselheiros nesses projetos da cidade de São Paulo é de grande valia e de muita importância, principalmente por se tratar de um trabalho voluntário. É a renovação dos conselheiros, né, que estão terminando o mandato, são nomeados novos para que venha com uma nova energia, né, para aguentar esse pique das aprovações e das discussões sobre a cidade de São Paulo. Entre os 18 conselheiros da sociedade civil que foram empossados, o representante do Simp, Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo, Jorge Dói, foi designado conselheiro titular, representante do setor industrial no município de São Paulo, para um mandato de 2 anos. Esse é um trabalho importante, que na verdade é uma continuidade de vários anos que nós vemos fazendo esse trabalho, só que desta vez agora como titular temos a grande chance, a grande oportunidade de levar a voz das micro e pequenas indústrias de São Paulo para decidir assuntos fundamentais com relação à proteção ambiental e desenvolvimento sustentável do município. Na maioria das vezes, os micro e pequenos empresários não sabem como captar mais clientes para o seu negócio. Veja agora algumas dicas importantes para o crescimento da sua clientela. Quando pretendemos uma abordagem aos clientes, a primeira coisa que precisamos saber é realmente quem é o nosso cliente e se o nosso produto está adequado para esse perfil de clientes que escolhemos. Divulgação de produtos. Você precisa primeiro saber se você está bem colocado em questão de preço, em questão de qualidade. E para investimento em comunicação, saber a margem do seu produto e qual a sua real condição de expansão do negócio. Confiança. Ou seja, preços coerentes, qualidade no atendimento e no produto. Existem também algumas campanhas que podemos fazer, como campanha de milhagem, onde um cliente tem uma vantagem ao indicar outro. Mas realmente a confiança ainda é o maior fator de indicação de novos clientes. O empreendedor deve ter pulso firme e procurar soluções ao perceber que a cartela de clientes está diminuindo. Quando se tem um sinal perceptível de perda de clientes ou de diminuição de pedidos na carteira, a primeira coisa é pesquisar o porquê isso está acontecendo. A partir do momento que se tem o diagnóstico, ver quais são as possíveis soluções e procurar estabelecer uma nova relação de confiança com o cliente.
Com as dicas da consultora, ficará mais fácil captar mais clientes para o seu negócio. Quem entrou em uma loja na semana passada para comprar ovos de Páscoa pode ter achado que se trata de um grande negócio em razão das filas e do tempo para se conseguir comprá-los. Pena que isso ocorre apenas uma vez ao ano. É o que chamamos de negócios sazonais. Negócios sazonais são negócios cujo pico de vendas ocorre em determinados períodos. Por exemplo, uma loja que vende chocolate, o pico de vendas ocorre na Páscoa. Uma sorveteria, né? Aqui no nosso país a gente tem o hábito de consumir sorvete mais no verão, então o pico de vendas se dá no verão. Um hotel, uma pousada, né? Que acaba tendo mais procura ou no período de férias, né? Ou nos feriados. Esses são negócios sazonais. Outro ponto importante é o que fazer nos meses sem movimento. A primeira dica é, se possível, conseguir um negócio complementar, né, ao negócio que você abriu. Então, por exemplo, se você tem uma loja para vender chocolates, você pode fazer também um café dentro dessa loja. Assim você garante um pouco mais de movimento, independentemente se é um período de venda de chocolate ou não, ou se quando está muito calor, você pode vender um café, um refrigerante, algum produto complementar, né? Uma outra dica que eu daria é trabalhar com funcionários temporários. Então, por exemplo, uma pousada, né, um hotel que acaba ficando mais lotado em determinadas estações ou períodos do ano, você pode trabalhar com funcionários temporários para não ter, na época que não tem movimento, você pode dispensá-los e contratá-los apenas quando há uma demanda, quando a demanda está mais aquecida. Em época de Copa do Mundo, nada mais tradicional do que usar roupas e acessórios verde e amarelo para torcer pela seleção brasileira. É bom no samba, é bom no coro, a Copa do Mundo. Conheça agora uma empresa que encontrou na Copa do Mundo uma forma de lucrar com a paixão número 1 dos brasileiros, o futebol. Pra frente, Brasil, do meu coração. Todos juntos vamos pra frente, Brasil, salve a seleção. Nós fabricamos agora, na época da Copa, blusinhas, vários artigos para a Copa, né? Blusa, canga, saia, shorts, vários artigos, e nós estamos há 4 anos no mercado. O processo de fabricação, né? A gente faz toda a modelagem, tem o risco, o infesto, o corte, né? Depois do corte a gente faz a estamparia, né? Todas as peças são estampadas antes de costurar, e depois que são estampadas vai para a costura e o processo de embalagem até chegar ao produto final. Vamos pra frente, Brasil, Brasil, salve a seleção. A empresa, assim como o país do futebol, faz sucesso lá fora, exportando seus produtos. Nós exportamos, né, para vários países da Europa, Ásia, América do Norte, e também mandamos para outros estados também, todo o Brasil. Na época da Copa, nós produzimos de 1.000 até 3.000 peças. Você acaba de conhecer mais uma empresa que está na torcida pelo Brasil e que vem fazendo e acontecendo todos os dias. Você está assistindo A Hora e a Vez da Pequena Empresa. Entrevista da Semana. O nosso convidado de hoje é uma pessoa com uma vasta experiência em várias áreas extremamente importantes na vida de cada um de nós. Na vida empresarial, na cidadania, da carga tributária, na análise da carga tributária. Ele é autor de vários livros.
é professor, foi um dos primeiros advogados a tratar do tema da advocacia estratégica, ou seja, uma visão global do seu problema. Não é à toa que ele é o presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB. Claro, nós estamos falando do Dr. Jarbas Macchione. É um prazer tê-lo conosco. Você tem uma história de vida e uma história de batalha, uma história de conhecimento acumulado. E especificamente, eu queria tratar de um pedacinho que é a área tributária. Dentro dessa área tributária, qual o momento que você analisa que nós estamos vivendo atualmente? Bom, é um momento muito difícil. Nós estamos vendo uma certa crise fiscal do Estado. O Estado, aquela bonança advinda da exportação com altos preços de commodities e outros fatores que deram uma bonança econômica, principalmente no último governo do Lula, está terminando, está, de um modo geral, diminuindo. E o que aconteceu? O Estado, que antes, Estado, município, União, que tinha recursos mais abundantes, hoje está começando a sentir falta deles. E há um certo desespero, há uma certa ação multifacetada para tentar manter essa carga tributária e para tentar manter os recursos advindos da carga tributária. Então, uma espécie de busca. Mais ou menos o que aconteceu há séculos atrás. O rei precisava de dinheiro, então coloca todo mundo para cobrar. É isso que nós estamos vendo aí, com efeitos até surpreendentes, autos de infrações bilionários e outras coisas. Bom, vamos especificar um pouquinho mais, porque tem muita gente que tem interesse nesse tema. Abrimos os jornais e vemos sistemicamente, praticamente todo dia, como você muito bem abordou, multas gigantescas, multas bilionárias. O que significa isso e aonde que isso leva a sociedade como um todo? Bom, isso leva a uma incerteza, uma insegurança fenomenal, né? Por exemplo, eu estou hoje trabalhando, orientado, não é que essas multas não é porque eu escondi dinheiro, porque eu sonoguei e não fiz a nota fiscal, é procedimento normal, não só multa, como esse tributo cobrado. É procedimento normal, é um procedimento que se acreditava legal e que de repente vem um auto de infração, vem algumas operações num determinado sentido, olha, tal procedimento nós estamos considerando ilegal a partir de hoje, e aí retroage cobrando esses bilhões. Isso, mas não é só com empresas, isso também afeta o cidadão. Ano passado e ano anterior nós vimos algumas cobranças, por exemplo, de IPTU extraordinárias. Teve caso de cidade aí que chegou a aumentar 1000%. Então imagina, você que tem um tributo, aqui a autoridade entende que o preço do imóvel subiu, que o mercado mudou, e você está taxado aqui em mais 100%, 1000%, como é esse caso. De onde você vai tirar o dinheiro? Não vai. Você vai vender a casa que mora? Não vai. Não vai. Não vai. Então é uma ameaça terrível. Nós estamos enfrentando um dilema terrível. O Estado, ao invés de diminuir a despesa, entender o momento delicado, ele quer continuar cobrando. Ele quer manter, aspas, o padrão de vida, dissemos assim, da máquina estatal. Não vai ser possível. Agora, nós estamos tendo aumento de carga tributária todo dia ou é uma sensação de quem tem algo contra aumento de carga tributária? Na verdade, nós temos um aumento de carga tributária, por vários motivos. Não que eu mexa na alíquota, mas nós vivemos um período que me parece que eu chamaria de nova derrama. Uma busca por qualquer meio de manter ou de aumentar a arrecadação tributária. Então, por exemplo, eu pego um exemplo de ICMS, substituição tributária. Isso pode ser qualquer estado, não precisa ser estado de São Paulo, pode ser Rio, pode ser qualquer um. Eu tenho aqui, como é a substituição tributária? Eu tenho o produtor, eu tenho, digamos, para simplificar a cadeia, eu tenho o distribuidor e tenho o revendedor. Quando o tributo sai do produtor, incide ICMS. Então ele vendeu por 100. Aí o distribuidor pega esse 100 e vende por 200. Vai ter um ICMS em cima de 200. E o revendedor vende por 300. Vai ter um ICMS assim. Quando há uma substituição tributária desse tipo, o que vai acontecer? O produtor
vai recolher o ICMS dele, dos 100, mas vai ter que recolher o de 200 do distribuidor, vai ter que recolher também o do revendedor, 300. Então ele vai e calcula qual seria o preço de venda com base numa tabela do governo. Então essa tabela ele pega os 15% sobre os 100, 15% sobre os 200 e sobre os 300 e joga tudo aqui. Quando eu faço isso aí, quer dizer, eu estou presumindo que vai acontecer um negócio que nem sempre acontece. Às vezes eu não consigo vender, às vezes eu não consigo vender por esse preço. Claro. Mas para eu aumentar a carga tributária, eu não preciso mexer na alíquota. Eu digo que aquela tabela, o cara não vende por 200, ele vende por 300. Então eu reajusto aqui. Isso é uma das maneiras que está havendo aumento de carga tributária. Isso está sendo sistêmico, isso não é esporádico. Sistêmico, não. Mas existem outras formas que estão ocorrendo de aumento de carga tributária, diretas e indiretas. Ou eu estou errado nessa avaliação? Olha, é o que há uma sistemática procura de maneiras de aumentar ou de manter, na visão do governo, a carga tributária para suprir essa necessidade fiscal. Por exemplo? Olha, eu vou dar um exemplo. Eu pegar e desconsiderar, que é um projeto que na prática está sendo utilizado, o ato jurídico que você utilizou. Vou dar um exemplo que seria bem simples. Em Miami, na Flórida, existe uma lei que determina que é 50%. Em caso de falecimento de um casal, a transmissão da propriedade da metade tem uma tributação de 50%, é muito cara. O que as pessoas fazem? Constituem uma pessoa jurídica para não incidir esse tributo. Isso é lá, é normal, é lícito, é ok e é reconhecido. Se fosse aqui no Brasil, na minha opinião, com certeza, uma autoridade fiscal iria desconsiderar essa pessoa jurídica e tributar. Então você não tem segurança no ato jurídico que você está fazendo. Isso é uma maneira de você aumentar a carga tributária e isso que tem causado, muitas vezes, essas multas e tributação bilionária, né? Você falou agora há pouco em derrama. A derrama foi quando se chegou a 1/5 do valor, ou seja, 20%. Era. Essa derrama é um aumento de mais 20? Ou nós já estamos na segunda derrama e indo para a terceira derrama? Pois é, a derrama então causou a Inconfidência Mineira, né? É verdade. E quando a gente fica olhando assim, você fala assim, mas era só 1/5, Tiradentes era exagerado, porque hoje está muito pior. A sensação é que 4/5 vai embora. E por que essa sensação opressiva? Essa sensação opressiva porque a carga tributária é alta. Ela é realmente alta. Se você comparar com países do mesmo nível de desenvolvimento, ela se torna muito mais alta, porque você não tem retorno, você não tem segurança, você não tem escola. Então isso se torna quase exorbitante. E além disso, fenômenos como tributação monofásica, substituição tributária, ele aperta o caixa da empresa, principalmente da pequena empresa. O acesso ao capital já é muito difícil. Por quê? Porque os juros são elevados. E com a tributação caindo ali na fonte, incidindo sobre a receita, o caixa se torna muito menor. Então a saúde das empresas é muito pouca, é muito frágil. Qual o horizonte olhando para frente desse cenário piorar ou melhorar? Se continuarmos como estamos, a situação vai piorar muito. Porque vai demorar para o governo compreender que ele não consegue arrancar mais dinheiro, abandonar alguns projetos que ele tenciona fazer ou diz que está fazendo. Nós vamos ter uma continuidade de aumento de carga tributária, vamos ter um aperto da fiscalização. A fiscalização vai sair para cobrar, vão olhar onde que eu posso contornar a lei, essa é a frase correta. Apesar do altíssimo nível do pessoal de arrecadação, dos técnicos de arrecadação, a missão é essa aqui, eu tenho que olhar onde que eu consigo a brecha na lei para poder cobrar a arrecadação. Mudou, antigamente era o empresário olhando onde ele poderia na brecha na lei para não cobrar, agora é o contrário. Então essa situação, a tendência é piorar, e deve piorar, porque nós devemos, se continuar como está a situação econômica, ter uma crise econômica, infelizmente. A inflação é um imposto também que corrói a poupança familiar e corrói o consumo, está corroendo o consumo dessas pessoas. Então a tendência é nós termos uma crise aí, não sabemos de qual dimensão. Mas as pessoas estão na rua aí reclamando, inclusive por isso. Da sua avaliação, o que seria necessário para mudar esse quadro? Bom, o Brasil, quando nós éramos mais jovens ainda, garotinhos, né? Ele era um país que tinha uma economia pequena e ele cresceu nos últimos anos de maneira extraordinária, né?
Naquela época até tinha uma frase famosa, o bolo precisa crescer para dividir. E ele cresceu. Cresceu de uma maneira surpreendente. O Brasil é 18ª, 9ª, ou 6ª economia do mundo. Né? O PIB dele é muito grande. E onde está esse recurso? Para onde ele está indo? Então é comum a gente olhar e ver o quê? A escola abandonada, não tem saúde pública, você não tem transporte, não tem trem. E você fica se perguntando, para onde foi o dinheiro? Então eu acho que nós construímos uma democracia de 88 para cá. Demorou. Felizmente. 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 E precisa ser preservada. Nós temos aí 30 anos no máximo, nem isso, de democracia, contra 70 de golpes, ditaduras, tolerância do príncipe, ou maior ou menor. Então nós precisamos construir, porque as coisas mudam. Precisamos preservar. Então isso aí, o brasileiro aprendeu a reivindicar, o brasileiro aprendeu, principalmente recentemente, que o povo também tem poder. O povo também tem poder com essas saídas às ruas. Tirando os excessos, foi uma bela demonstração de democracia. Então, nós precisamos... Excesso é quebra-quebra e quebra-quebra, violência. lógico, Né? violência. Desculpe interromper. Não, imagina. Então, tirando esses excessos, é uma bela demonstração. Só que precisamos melhorar o nível de cidadania. Nós precisamos aprender as finanças públicas. Nós precisamos entrar e discutir onde está o dinheiro do meu tributo. A carga tributária é muito alta. Mas a pergunta mais importante é, onde está indo esse dinheiro que eu não estou vendo? Isto é uma mudança de uma geração ou mais? É uma mudança que pode ser uma geração, né? Em 20 anos. Mas precisa começar, e nós não começamos Claro. ainda. O que significa que a nova geração terá um novo desafio, que é a conscientização econômica, política, do dinheiro, da arrecadação tributária. Perfeito. Chegamos ao final do nosso tempo, eu pediria as suas considerações finais. Olha, nós vivemos... Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, rever um grande amigo. O que eu gostaria de dizer é que nós vivemos um momento muito especial da democracia. Nós vivemos um momento de desafio. Eu diria que é, como diz o americano, um turning point. Daqui para frente, ou nós temos o risco de um retrocesso, com maior ou menor grau, ou nós vamos consolidar de vez a democracia. O povo precisa exercer esse poder, precisa exercer consciência. Não pode cair nessa história, você, a sua democracia é ir lá no dia apertar o botão para escolher entre uma série. Isso não é menu, é muito mais do que isso. Eu preciso exercer efetivamente essa cidadania, cobrar responsabilidade, reivindicar e entender o que está acontecendo. Dr. Jarbas Macchione, nós queremos agradecer muito a sua participação, parabenizá-lo pelo seu brilhantismo e continue nessa batalha, porque o Brasil realmente precisa de homens como o senhor. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!